Feliz sábado, bom dia, meu amigo. Você que mais uma vez nos dá a alegria de termos a sua companhia, se está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Enfim, segunda, boa terça, boa quinta, se você assiste essa gravação, mas o importante é que você está aqui. Nós estamos felizes, né? Hoje, pelo menos para quem está ao vivo, dia 8 de outubro, nós estamos reunidos aqui porque nós vamos dar sequência, então, nesse conjunto de estudos que nós teremos até o final do ano. Esse é o segundo. Nós vamos tratar da morte em um mundo de pecado. E estamos de novo aqui a mesma equipe, né? Eu sou Paulo Henrique, aqui da Igreja Central de Alfenas. Estou aqui muito bem acompanhado pelo Lucas Ferrarese e pelo Celso Ferrarese, que são da Igreja do Itaparica, aqui em Alfenas, né? Então, deem as boas-vindas. Eu vou pedir, Celso Ferrarese, faça uma oração, né? Depois de vocês darem as boas-vindas, para nós começarmos o estudo, então, deste sábado. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que este seja um momento que nós possamos aprender muitas coisas, né? Novamente inspirados sempre pelo Espírito Santo. Hoje um tema que dá continuidade, né, ao que nós aprendemos semana passada, porque semana passada nós estávamos falando sobre como o pecado surgiu, e hoje nós vamos ver como ele entrou no mundo, o mundo esse que nós conhecemos, o mundo que nós vivemos hoje, né? Nossa realidade. Que Deus nos abençoe então neste estudo. Ok, tudo de bom para você que nos assiste. Eu te convido agora a fazer uma oração conosco. Vamos ficar em reverência. Senhor nosso Deus, nos colocamos mais uma vez diante das maravilhas da Tua Palavra como humildes estudantes para aprender um pouco mais e ser por ela e pelo Teu amor transformados. Amém, Senhor. Ajuda-nos a estudar verdadeiramente com humildade e com o coração aberto para o aprendizado. E te pedimos de forma especial por cada um dos Teus filhos em suas casas, que o Teu amor irradie para que essas pessoas possam sentir a Tua bondade e a esperança que existe na Tua Palavra. Amém, Senhor. Aqui, a nós três que vamos estar estudando, nos dá sabedoria pelo Teu Espírito e a proteção dos Teus anjos, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pois bem, então agora vamos ver as consequências. Infelizmente, o preço que se paga quando se adere a algo, né? Infelizmente, nossos pais aderiram, eles escolheram aderir a essa rebelião, quando eles aceitaram duvidar, e agora então, vamos nós, né? Aqui nós temos um verso, eu espero que você consiga encontrar aí, Romanos capítulo 5, verso 12, eu vou procurar aqui na minha Bíblia, para podermos ler, e você procura aí na sua, e assim nós damos um tempinho para o pessoal da técnica também poder projetar para vocês, né? Eu acho legal que você está falando justamente sobre essa questão, né, do livre-arbítrio, que essa é eu sempre falo, é a faca de dois gumes do livre-arbítrio. Sim. Ele é muito bonito, porque ele nos dá uma liberdade, mas ele é muito perigoso, porque ele também nos dá liberdade. Então, da mesma maneira que você pode usar o seu arbítrio para fazer o que é certo, você também pode usar para fazer o que é errado. Lucas, eu lembro daquela cena, né? Foi mencionado no bate-papo nosso aqui antes de começar o estudo, a região amazônica, daquela criança, a família passeando às margens de um igarapé, não sei se Rondônia, Amazonas, e a menina gritando com aquele cachorro. E o cachorro era livre, para vir ou não. Ele entrou na água, aquele jacaré-açu, que é o grande, que tem tamanho de crocodilo, veio, ele saiu da água, mas dali a pouco ele entrou na água, e aquele espaço de autonomia dele custou a vida dele, infelizmente, né? E às vezes nós humanos também podemos pagar o preço de não sabermos fazer sábias escolhas. Bom, para você que achou, Romanos 5, versículo 12 diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Por que todos pecaram? Acho que é redundante dizer que o salário do pecado é a morte. Tá, nós sabemos. Mas por que todos pecaram? Por que nós não
não deixamos de pecar, porque para nós foi tão natural pecar. Antes de você explicar, eu só queria, né, fazer aquela pergunta clássica. Mas se foi Adão que pecou, por que eu tenho culpa? Eu não estava lá. Por que sobra para mim aqui? E por que eu peco? Nós fomos destituídos da perfeição da criação quando os nossos pais optaram por dar ouvido à serpente, né? A serpente, como dito lá em Apocalipse 12, né? Quem é a serpente, né? Aquela serpente que está lá na árvore e tal. Aliás, se faz tanta brincadeira irresponsável sobre isso hoje, né? Sim. Com a serpente e tudo mais, mas Apocalipse 12, verso 9. Apocalipse 12, Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? 12, verso 9, diz que o grande dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, que é o Satanás. É a mesma coisa, né? Sim. Mesma coisa. Então, grande dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás. Então, diabo, né? Que não tinha acesso a todo o jardim do Éden. Ellen White diz claramente, né? O Espírito de Profecia nos diz que Deus só dava acesso a Satanás no jardim do Éden, ao redor da árvore da ciência do bem e do mal. Então, se Adão e Eva não se separassem como Deus ordenou, e se eles não chegassem perto da árvore, porque afinal de contas eles não tinham nem que tocar na árvore, né? A proibição de Deus é que eles não podiam nem tocar na árvore. Então, se eu não posso tocar, o que eu vou fazer lá perto? Né? Então, se eles não tivessem nem chegado perto da árvore, não teriam feito o que fizeram. Mas quando Eva escuta as insinuações do diabo e peca, imediatamente ela perde a sua glória, ela é destituída de sua perfeição. Se a gente for em Gênesis, a gente vai ter que ficar um bocado em Gênesis nesse estudo, né? Gênesis 2, você pega Gênesis 2, o último verso, que é o verso 25, Gênesis 2, 25, diz que Adão e Eva estavam nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Quer dizer, eles estavam nus porque não estavam vestidos com roupas de tecido, mas eles estavam vestidos com roupas de glória. Assim que eles pecaram, né? Vamos ao capítulo 3, só muda a folha aí. Capítulo 3, verso 7. O que diz aí? Que os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus. Ou seja, o pecado os destitui de sua perfeição. Seres imperfeitos não são capazes de gerar seres perfeitos. Então é claro que destituídos da perfeição inicial, original, Adão e Eva começam a passar para as gerações futuras, como nós fazemos, a sua condição agora, infelizmente, imperfeita. Por isso é que se diz que nós já nascemos em pecado. Davi diz, né? É. Em pecado eu fui concebido, em pecado gerou minha mãe. Exato. Eu sou nascido em pecado porque eu sou imperfeito por natureza. Por quê? Porque meu pai e minha mãe já eram imperfeitos quando me geraram. Né? Então, o pecado passa para as gerações humanas, para frente, até que isso seja interrompido por Deus, porque aquela glória, aquela perfeição, aquele estado original foi perdido. Então, não é uma questão de culpa, é uma questão de consequência. Sim. Eu não nasci pecador porque eu sou culpado pelo pecado de Eva. Eu nasci pecador porque os meus pais, como pecadores, só poderiam gerar filhos pecadores. Não tem assim como, às vezes, né? Mesmo com os olhos castanhos, eu vou ter um filho de olho azul ou verde,
porque eu carrego um código genético, eu serei alto, serei baixo, terei calva, serei cabeludo, né? São consequências, eu herdo uma hereditariedade. Infelizmente, nós herdamos essa do pecado. E uma coisa interessante, né? 2 sábados atrás, dia 24 de setembro, o Weber, lá da igreja de Itaparica, pregou aqui e falou sobre a importância de nós nos posicionarmos contra a violência contra a mulher. Mas olha, se a Eva tivesse ideia das consequências do diálogo que Gênesis capítulo 3 descreve que ela teve com Lúcifer na forma da serpente, ela não teria feito isso, porque infelizmente você vê, né, nós que conhecemos a palavra, somos criacionistas, você vê, na China se descobriu um tablete de proibido, era o símbolo que eles usavam para dizer, olha, não mexe aqui se não é encaminhado para você. E lá tem uma árvore, sabe, uma mulher pegando uma fruta e uma cobra atrás da mulher. Aonde você vai nas culturas, pergunta, né? Os astecas, olha, os maias, nós vivemos numa segunda era, a primeira foi antes do dilúvio. Ah, teve um dilúvio? Eles dizem teve. E antes disso? E antes da primeira era teve a era perfeita. Mas acabou porque teve uma mulher que pecou. E como hoje as mulheres os pagam... gregos, egípcios, sim, os hindus, os chineses, no Brasil, os índios brasileiros. Você vai nas aldeias, pergunta, e aí começa tudo. Teve lá. E hoje, infelizmente, como as mulheres sofrem a violência, né? São, assim, a parte frágil da humanidade junto com as crianças e os idosos, que são massacradas por uma conjuntura que não era aquela que Deus desejava. Mas a gente tem sempre que lembrar que esse trecho da conversa, que está em Gênesis 3, existe uma diferença clara, e isso vai ser passado em outras lições depois também, para o pecado que Eva cometeu e o pecado que Adão cometeu. Sim. Porque Adão, quando ele viu Eva no estado pós-pecado, Adão sabia o que tinha acontecido. Né? Se a gente pega a história Eva ainda não, né? Se a gente pega a história bíblica, a gente vê que tanto Adão quanto Eva, eles eram responsáveis por cuidar do jardim, só que Adão tinha uma responsabilidade maior, ele tinha sido o primeiro, e ambos conheciam o mal que ele existia. Quando a gente vê a entrada do pecado no mundo através de Eva, como a própria Bíblia diz, ela foi enganada. Mas Adão... A serpente comia fruta e não morria, não acontecia nada. Agora Adão, quando vê Eva, ele percebe que havia mudado. Pois é, e mesmo assim cai, né? A gente não vai, nós não vamos nos aprofundar muito aqui, mas o interessante é isso, é este trecho de Gênesis 3, de 1 a 4, que mostra exatamente isso. E sabe o que eu acho mais impressionante? Não é o relato em si, de como Eva caiu, assim, no sentido de, ela foi lá comer um fruto. Porque era só uma fruta. O que tem comer uma fruta? Mas como nós falamos semana passada, é um mal que começa aos poucos, né? Começa primeiro com uma desobediência, não se separem, eles se separam, né? Adão e Eva deveriam ter intervido nesse sentido. E depois, quando Eva começa a conversar com a serpente, o que a gente observa é justamente que Eva vai cair no mesmo artifício que o próprio Lúcifer caiu sozinho. Né? Eva vai ter, digamos assim, uma fagulha de orgulho que vai nascer no coração dela naquele momento, com a promessa de ser Deus, e ela vai se deixar, né, levar por isso. Ainda mais quando, como você disse, né, quando Satanás, a serpente, come a fruta, toca na fruta, a fruta é bonita, não tem nada. Pois não acontece nada, quer dizer, ela falou, ainda eu posso ser semelhante a ele? Basta dar uma mordida? Basta eu comer essa fruta que eu vou ser como ele. Quer dizer, né? Isso que o Lucas falou, do engano, né? O apóstolo podem já Paulo... ir tratando, porque é domingo e segunda, podem ficar à vontade. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso, né? Que a mulher foi enganada e Adão não. Mas de onde Paulo tirou isso, né? Se não da inspiração. Ele tirou isso de Gênesis. Se você não fechou sua Bíblia, você está em Gênesis 3. Então, pega aí os versos 12 e 13. Quando Deus vem arguir o que havia acontecido, ele pergunta, né, onde é que vocês estão? Nós te vimos e ficamos com medo porque estávamos nus. Na verdade, o que Adão está dizendo é,
Nós tivemos e ficamos com medo porque perdemos a glória. Nós pecamos e nos escondemos. Isso é o que significa ficar nus, né? Perder a glória. E aí, Deus continua a pergunta no sentido de querer saber por que eles comeram. Então, Adão, no verso 12, responde assim: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu e eu comi. Bom, primeiro ele joga a culpa em Deus, né? Você que me deu essa. O senhor me deu essa mulher aí, né? Complicou. Mas veja que ele assume a sua responsabilidade. O senhor me deu a mulher e eu comi. Eu peguei a fruta e comi. Né? O senhor me deu a mulher me deu a fruta, eu comi. Ponto. Eva não assume a responsabilidade. Olha o verso 13. E o Senhor disse à mulher: o que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou. E enganou mesmo. Eva foi enganada. Mas ela foi enganada em vários aspectos. A fruta era bonita. A fruta era desejável. Dava apetite. Dava apetite, provavelmente era cheirosa, né? As frutas têm um cheiro muito gostoso, cheirosa. A serpente estava comendo. O Espírito de Profecia diz que Eva perguntou para a serpente assim: escuta, eu nunca vi você falar, por que você está falando? E ele disse assim: eu estou falando porque eu comi a fruta. E eu comi a fruta e fiquei mais inteligente. Aí pronto. Aí Eva começou a juntar essas coisas, né? Vamos ficar mais... morrer não morreu. Sim. Ainda está falando. Está mais inteligente, está falando. Eu estou achando isso aí uma fruta linda. Está cheirosa. Eu vou comer. Vou experimentar. Vou ver o que acontece. Né? E qual era o primeiro medo de Eva? Tocar na fruta. Ela não tinha coragem de colher a fruta. Então a serpente fez o quê? Colheu e pôs na mão dela. Tá aqui, encosta, você vai ver se não vai morrer. Quando Eva tocou na fruta e não morreu, para comer foi um passo, né? Sim. Sabe, alguns anos atrás eu estava atendendo uma jovem que foi à minha casa pedir conselhos porque ela não sabia o que fazer. Porque ela tinha sido expulsa de casa pelo pai porque ela estava grávida. Qual era o problema? Ela não sabia quem era o pai. E como ela não sabia quem era o pai? Ela era uma jovem adventista em Porto Velho, cidade de Porto Velho. E ela foi convidada por uma amiga para ir a uma balada. Morrendo de medo, ela foi à balada. Por volta de 2h da manhã, um rapaz ofereceu para ela um copo de refrigerante. E ela caiu naquele chamado golpe Boa Noite Cinderela. Eles pegaram esta moça, dopada, levaram a um motel e ela foi estuprada por uma quantidade enorme de rapazes. E quando ela acordou no motel, nua, sem nenhum rapaz ao seu lado, ela perguntou para a moça do motel o que tinha acontecido, porque ela não sabia onde estava. E dessa terrível, né, ação desses rapazes, essa moça engravidou. Ela nem sabia que estava no motel, como é que ela ia saber quem era o pai? Mas a pergunta não é essa. Quem é o teu pai? Quem é o pai do teu filho? Desculpe. A pergunta não é por que você estava no motel? A pergunta é anterior. O que você estava fazendo na balada às 2h, sendo uma jovem adventista? Então você podia perguntar para Eva: Eva, o que você estava fazendo sozinha do lado da árvore? Porque quando você está do lado da árvore com fruto na mão, dá uma mordida, sim, é um passo. Então, Eva se pôs numa situação de perigo. Adão, que tinha a obrigação de cuidar dela, não cuidou. Não sei porque se distraiu, dormiu, estava ocupado, não sei, mas ele não cuidou.
E nessa situação, Eva foi enganada, tentada pelo seu orgulho. Adão assumiu: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ponto. Eva não. Eu fui enganada. Então, quem tem mais culpa? Adão. A Bíblia é clara. Adão tem mais culpa. O pecado não entrou, né? Não entrou, o verso áureo que você leu de Romanos 5. O pecado não entrou no mundo por causa da mulher. Ele entrou por causa de um homem. Né? Nós sabemos o que um homem apaixonado pode fazer, né? Infelizmente, né? Até hoje. Homens apaixonados são um perigo, né? São um perigo. Até hoje. E então isso tem que ficar claro. Todo sofrimento que as mulheres passam hoje, que é atribuído como consequência da culpa das mulheres pela entrada do pecado, sim, é indevido, injusto. Porque foi Adão o grande responsável. Porque Adão era o responsável. Sim. Ele foi colocado na posição. E Deus adiantou isso para Eva. Ele disse: olha, Eva, infelizmente, como seu marido é mais forte que você, pode esperar que vai vir jugo e sofrimento. E é o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, né? E aí, infelizmente, né, que se não saímos daí, no verso 4, naquele diálogo da enganação, né, olha, mas vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. E esse, como diz a irmã White, inclusive no livro Grande Conflito, ela tem um capítulo só para tratar disso. Da imortalidade, né? É o grande estratagema final. Né? Nós estamos, né, você está percebendo, nós estamos dialogando sobre os temas da lição. Estamos aí na terça, na segunda. Espero que você esteja acompanhando. Se você estudou em casa direitinho, né, você não está perdido aqui no diálogo. E aí, então, começa. Eu acredito que todos os enredos de mentira e todas as sabotagens daquela que seria uma verdade pura, que fica na palavra, e que o inimigo, então, à luz de folclores, à luz de ensinamentos, ele vai trazendo para o cristianismo, e hoje, infelizmente, o cristianismo incorpora como se fosse uma verdade absoluta. Olha, você morreu, fica tranquilo, a sua alma foi para algum lugar. Né? Eu acho incrível, como a gente falou, né? Pelo mesmo motivo que Satanás caiu, ele usou exatamente as mesmas ferramentas com Eva, que foi o orgulho. E como você disse, o verso 4 aí de Gênesis 3, ele vai culminar justamente nisso, que é o ponto fundamental assim, de Satanás, inclusive para os próprios anjos, quando ele caiu, que é o seguinte: olha, né, como nós falamos semana passada, Deus não vai matar ninguém aqui, não. Não vai ter consequência. Pode ficar tranquilo, ninguém aqui vai morrer. E se a gente pega a história bíblica, a gente vai ver diversos relatos em que isso se repete. Por exemplo, né, vamos começar lá no Velho Testamento. Você tem a Torre de Babel. O que era a Torre de Babel? Era exatamente isso. Nós vamos construir uma torre e Deus não vai matar ninguém mais com o dilúvio. Nós vamos viver para sempre. Você pega a estátua de Nabucodonosor. O que era isso? A cabeça de ouro que ele fez a estátua inteira. O meu reinado vai ser eterno. Eu nunca vou morrer. Sim. Você pega Dario, por exemplo, a história de Davi. Ele, né? O Dario caiu no golpe dos sátrapas, né, feitos para Daniel, porque teve o seu orgulho mexido. Não, Dario, você é como se fosse um deus. E nós temos vários e vários outros, né? A gente tem Geazi, Sansão, homem que confiava mais na sua força, mesmo sabendo que a força não vinha dele, acreditava na sua força. Enfim, e hoje a gente tem a evolução, que vai para diversas religiões, né? Você tem essa coisa de, não, a gente não morre não, a alma volta depois, ou inclusive é o que é passado para a gente nos filmes, nas músicas, nos livros, que é essa questão da imortalidade, essa questão de que você não precisa de Deus para viver para sempre. Né? Você vai reencarnar mais para frente, ou que as suas obras serão eternas, sempre vão lembrar de você, então você nunca vai morrer. Né? E é justamente isso, né? Novamente, volta para a questão do orgulho. Basicamente, o argumento é: você não precisa de Deus. Você é autossuficiente por si mesmo. Infelizmente, tem consequência.
Pecado tem consequência, como diz a lição. Uma já foi adiantada, que é a situação que prevaleceria, não que Deus aprove nem deseja. Né? Só fazer e um tantas comentário. Outras. Antes de você falar, que é sobre isso que passou agora, eu lembrei aqui, justamente sobre isso. Quando a gente pega esses versos de Gênesis 3, aí, você pega no versículo 14 até o 16, 17, eu acho isso interessante, que às vezes a gente lê esses versos e a gente imagina Deus, um Deus bravo, que está agora apontando no dedo, botando o dedo na cara de Adão e falando, como você pecou, agora você vai ter que sofrer, um Deus tirando o mal, mas na verdade o que está acontecendo aqui, Deus estava só contando o que ia acontecer. Imagino que poderia ser até que os três ali naquele momento estivessem chorando, tristes pelo que estava acontecendo. Então Deus só vai relatar que falou, como infelizmente vocês caíram, agora o mundo que vocês conhecem vai mudar bastante. Imagina para a criação, mesmo, bom, não sei se na Guerra no Céu ocorreu alguma situação mais adversa, mas caso não tenha ocorrido, é a primeira vez na história quando eles olham aquele cordeirinho sangrando, morrendo. E eu acho que até Lúcifer, né? Quando ele pensa assim, gente, a morte é isso pode acontecer com a gente. Aí que eu acho que ele redobrou os ânimos, falou, não, vamos lutar. E Deus ainda falando para eles, olha, isso aí que vocês estão vendo com esse animalzinho é o que eu vou pagar para que vocês possam ter a oportunidade de se salvar. Essa ideia que você tocou, o Lucas falou, né, da questão da imortalidade da alma, ela está fundamentada nisso que o Lucas falou, que é a autossuficiência. Então, eu não preciso de um Deus criador. As almas existem porque existem. Quando o corpo nasce, uma alma reencarna. Isso que é chamado hoje em dia de ciência espírita, né, que de verdade, né, sem querer ofender nenhuma pessoa, longe disso, né, mas evidências fenomenológicas não são ciência, né? Não é tudo que você vê que é verdade, não é tudo que você olha que você diz que é verdade. Você pode estar vendo uma coisa e na verdade está acontecendo outra, né? Então isso tudo tem a ver com essa ideia da autossuficiência, mas eu acho que a gente precisa se apegar de uma forma muito, muito assim, ferrenha ao que a Bíblia fala sobre a imortalidade. Na terça-feira tem vários versos aqui que falam sobre a mentira da imortalidade, né? Sim. Inclusive, no final da semana vai até se falar de experiências de quase morte, né? Na sexta-feira. Aliás, pela qual eu passei. Eu sei exatamente como é que é isso. E uma vez eu estava conversando com um parapsicólogo, ele me disse assim, você viu o túnel, a luz? Eu falei, se não vi foi nada, companheiro. Não tem nada para ver, né? Mas eu gosto sempre de chamar a atenção nessa questão da imortalidade de volta para Gênesis. Eu convido você a pegar Gênesis 2, verso 7. Nós somos feitos de 2 ingredientes. O ser humano é feito de 2 ingredientes. Né? Eu costumo brincar. Você morou no Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, muito tempo. Eu morei na Amazônia há muito tempo. Lucas nasceu lá, né, na Amazônia. É muito comum lá ter uma comida que eles chamam de chibé. Você chegou a conhecer o chibé, que é farinha com água? Né? O chibé é farinha com água, né? Era aquela coisa na rápida, fome, né? Na fome, você já faz o sujeito mistura farinha com água, faz aquilo, é chibé. Né? O ser humano é um tipo de chibé, sabe? Porque é 2 ingredientes só. Então, aqui em Gênesis 2:7 diz assim: o Senhor formou o homem do quê? Do pó da terra. Pó da terra e soprou nas suas narinas fôlego de vida. Então nós temos 2 ingredientes, não é pó da terra mais fôlego de vida mais alma. É pó da terra mais fôlego de vida que dá chibé, dá alma, né? Se você conseguisse separar a farinha da água, você não tinha chibé mais. Sim. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Você tem pó da terra, você tem fôlego de vida, e isso vira alma vivente. Lá em Eclesiastes, ao falar da morte, né,
Salomão diz que o pó volta para a terra, de onde veio. Sim. O fôlego volta para Deus, que o deu. E não sobra nada. Está muito claro, né? Quer dizer, volta para Deus. É o poder dele. Então você não uma tem pessoa três. que tá, né? Você não tem 3 ingredientes. Você não tem corpo, vida e alma. A alma é o resultado. Então, quando a vida se separa do corpo por qualquer razão, sei lá, o corpo foi danificado por uma doença, por um acidente, ao ponto de não poder mais suportar a vida volta a Deus. Esse poder é de Deus. Pertence a Ele, só Ele tem. Sim. Volta o corpo à terra, E é deixa de consumido, existir aquela alma. e deixa de existir a alma vivente. Então, quando Satanás insinua que eles não iam morrer, Satanás estava insinuando que havia um terceiro ingrediente, que não existe. Esse terceiro ingrediente não é citado na Bíblia em ponto nenhum. Ele não existe. Então, ao acreditar que existe um terceiro ingrediente, e, portanto, que depois do tempo que nos é dado, nós teríamos uma outra oportunidade, Satanás cria o plano perfeito. Porque ele sabe que o seu tempo de salvação é só esta vida. Não tem outro. Você recebeu este tempo. Você é corpo e vida. O teu tempo de buscar salvação é agora. Mas se você acreditar na existência de um terceiro ingrediente, que vai se separar, e depois volta, e depois vai, e depois volta, e depois vai, e depois volta, você diz assim, mas eu não preciso me consertar agora, né? Eu vou ter outras chances, outras oportunidades. E aí a pessoa se perde. Por isso que é a sua estratégia. A estratégia final, né? É aquela de dizer assim, vai morrer não. No máximo você vai reencarnar num porco para sofrer um pouco, depois você volta. No máximo você vai reencarnar como um sofredor, depois você volta. Isso é tão profundo, foi tão pensado, isso foi tão bem pensado e engana tantas pessoas, tantas pessoas, que nós precisamos dizer isso claramente. Não é assim. Porque se não fosse assim, para que o Senhor Jesus, né? Ia morrer. Ia morrer na cruz. Para que ali no Éden, logo após, então, Deus mostra o sacrifício do Cordeirinho? Não é? Por que ele ia prometer que ia voltar? Isso, Se ele já está lá no céu recebendo as almas, para que ele vai voltar? Lógico. Se você vai ter outra oportunidade, por que as regras da Bíblia, mandamento, reforma de saúde? Não há necessidade. Por que a Bíblia diria para você o dia de aceitar a Jesus é hoje? É hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mas eu acho amanhã, depois que eu ressuscitar. Não. Depois que eu reencarnar. Não. A sua oportunidade é esta. Sua vida é uma. E se você acreditar na insinuação do inimigo de que você terá outras e outras e outras oportunidades, você perderá a única que você tem. Que é essa. Bom, o pessoal da técnica já está até sinalizando, já acostumei já com o movimento deles. E aí, então, nós temos aí ainda alguns minutos. E eu deixo para vocês, não sei, algo da lição que vocês entendam que é importante enfatizar, né? Porque nós tratamos de toda a temática dessa semana. Mas, de repente, tem algo que vocês queiram aí resgatar e dar uma trabalhada melhor. Fique à vontade nas considerações finais. Quinta-feira, né? Quinta-feira é importante. Tinha trazido, porque é um tema tão interessante que não, às vezes 40 minutos é pouco tempo, a gente precisava de 1h30. Mas esta parte de quinta, né? Sexta-feira trouxe muitas coisas interessantes aqui.
Mas eu acho que a parte de quinta é a parte mais bela de tudo isso, né? Porque a gente está falando aqui e a impressão que dá é que, nossa, um povo pessimista, né? A gente só se lasca nessa história, parece que nunca acontece nada de bom pra gente. Acontece. É justamente o verso que nós lemos no verso áureo, que é isso, né? Da mesma maneira que o pecado entrou por um homem que viveu perfeitamente aqui na terra, ele será retirado, né? Esse pecado um dia irá acabar, que é a grande promessa do Evangelho. Que é justamente a esperança que a gente tem, né? Adão e Eva acharam que isso aconteceria no tempo deles, né? Adão e Eva acharam que seus filhos eram ali o Jesus já, mas a gente sabe que a gente já está aí faz um tempo, mas o fato é que mais do que nunca a gente tem sentido que falta pouco tempo para que isso aconteça, né? Falta pouco tempo para a vinda de Jesus. Mas o interessante é justamente isso. Essa esperança que nós temos, ela é uma esperança, que é o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação. Mas e aí que está? A gente, às vezes, fica muito focado, como meu pai disse, na volta de Jesus. A gente sempre quer deixar para ajeitar a nossa vida amanhã. Às vezes, como Eva caiu, a gente olha para as coisas que estão à nossa volta, olha para os prazeres deste mundo, e a gente pensa assim, olha, eu vou esperar mais um pouquinho, só mais um dia, só mais um diazinho, e amanhã eu me converto. Amanhã eu peço perdão e entrego tudo para Deus e está tudo certo. Mas a gente não conhece o futuro. E aí que está. Se a gente deixar o nosso orgulho sempre reger a nossa vida, pensar sempre nos nossos prazeres, pode ser que nós percamos o maior prazer que a gente poderia ter, que é justamente se reencontrar com esse Salvador, não como uma pessoa que será condenada porque confiou mais em si mesmo do que no poder de Deus, mas se reencontrar com Jesus como um amigo, como um verdadeiro filho, para conhecer essas coisas ao vivo, ver Eva, ver Adão, abraçar os antigos profetas, abraçar aqueles que já se foram e, como a Bíblia fala, hoje dormem, né? Eles não estão por aí vagando, eles estão esperando a volta. Então, se a gente não se agarra a essa promessa e não se lembra de que hoje é o dia de fazer essa entrega, a gente pode acabar, mesmo que não acreditando diretamente na questão espírita, digamos assim, novamente, claro, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui apenas para falar o que a Bíblia diz, né? A gente pode acabar caindo nesta ideia espírita e atrasar demais, e o dia que o grande julgamento acontecer, que, como eu disse, não é necessariamente na volta de Jesus, é no dia que eu morro, eu acabe perdendo esse grande presente. Então, que nós possamos ser humildes de entender isso, né? De não deixar os nossos prazeres, a beleza do fruto, né? Não dar o primeiro passo, não dar o primeiro gole, não dar o primeiro trago, não dar a primeira mensagem, né? Porque hoje é o celular, é não mandar a primeira mensagem, mas estar sempre junto do Senhor para poder desfrutar dessa promessa. E eu acho incrível imaginar que Deus podia simplesmente ter deixado para lá, né? Mas, o diabo e seus anjos estão trancados na terra. O homem escolheu o pecado. Fiquem aí até morrer. Porque ele sabe que o pecado destrói-se a si mesmo, e sem ele não tem vida. Então, Satanás está morrendo, os anjos estão morrendo, por isso que estão doidos pela árvore da vida, né? Adão e Eva e os seus filhos iam acabar se matando todos mesmo, e Deus deixa esse povo aí nada. Mas minutos depois do pecado, foi o tempo de Adão e Eva ali se cobrirem com folhas, Deus estava ao lado deles dizendo, eu vou resolver isso. Então, minutos depois do erro, Deus estava em presença no Éden, dizendo, eu vou resolver isso, meu filho vai pisar a cabeça da serpente. Isso é Deus. Isso é Deus na sua essência. Isso é amor revelado da forma mais concreta possível. Então, se nós estamos ainda vivendo momentos ruins de sofrimento pela consequência do pecado e morrendo ainda, nós devemos ter certeza que o mesmo Deus que deu a vida tem como dá-la novamente. O mesmo Deus que criou tem como ressuscitar aqueles que o amam.
E, portanto, nós não devemos ter medo da morte, porque o Senhor Jesus venceu a morte. E essa é uma tônica da lição do trimestre. Não tenha medo da morte. Segure nas mãos daquele que venceu a morte. Porque minutos depois do erro dos nossos pais, ele estava ali do lado para dizer: qual a solução? Eu tenho solução para isso. Né? E a gente deve crer nisso. Tá certo. Lucas, muito obrigado. Celso, muito obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Eu te convido agora a fechar os olhos para nós termos uma palavra de oração. Pai de amor, que em Tua graça, Senhor, o nosso coração tenha esperança e nós escolhamos segurar nas Tuas mãos, porque o Senhor tem a solução. O Senhor vai nos suster, o Senhor vai ressuscitar os que dormem, o Senhor vai nos fazer novas pessoas. E um dia na eternidade, o Senhor nos dará o prazer de saber como é a perfeição. Guarda-nos, Pai. Traz a influência do Espírito Santo sobre a nossa mente e o coração e nos transforma para que façamos sempre as boas escolhas e desejemos sempre estar ao Teu lado. É o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus.